Olá, abençoados! Sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura, do nosso canal Graça Pura. Sejam todos bem-vindos. Bom, queridos, hoje nós estamos na 15ª parte do estudo do livro de Apocalipse. E hoje veremos a sexta trombeta, veremos o pequeno rolo. Vocês sabem que Apocalipse fala sobre o pequeno rolo. E veremos também a medição do templo. Olha, abençoados, eu já fiz vários estudos sobre a medição do templo, mas nunca um igual ao que eu vou apresentar para você hoje, tá bom? Por isso que eu quero te convidar, se você ainda não fez, se inscreve no nosso canal, principalmente se esse canal tem dado argumentos te mostrando para você cavar, para você buscar a verdade que a própria palavra traz para as nossas vidas. E não só ficar no canto, né, no canto da sereia, no canto do pastor, no canto do padre. Vá buscar você mesmo esse alimento, porque Deus está preparado para te revelar. Ele só te revela se você buscar. Se você não buscar, ele vai te revelar o quê? Então essas coisas não advêm da gente entrar num quarto escuro e a gente receber, né? Como era feito no sistema religioso, né? Quando você falava assim, poxa, falar para o seu líder, eu quero entender as maravilhas de Deus. Faz jejum, vai nas orações, nas consagrações, participem dos cultos de vitória, as 7 semanas de corrente. Aí você vai nas vigílias, suba montes, que aí você vai descobrir o que é a inteligência, você vai descobrir o conhecimento, né? Sobrenaturalmente vai. E nós vimos que não é assim. Então quero te convidar, se inscreve no nosso canal, tá? Toca o sininho para que o YouTube te avise, deixa o seu like, tá? Anote aí também, deixe nos comentários também o seu comentário muito rico e compartilhe nas redes sociais que você pertence. Então, se esse canal tem feito você pensar, buscar, cavar, você vai encontrar e não nos perca de vista. Mas eu também, antes de entrar na mensagem, eu tenho um assunto aqui rápido para tratar com vocês, tá? Vocês sabem que eu sou escritor. Ô glória, eu sou escritor, abençoado. Inclusive esse livro que eu fiz, A Doutrina do Inferno, é fruto do meu trabalho. Eu não entrei num quarto, né, como o pastor ensinava, para receber assim, vir aquele livro pronto lá de dentro do quarto. Não, é um trabalho meu. Você sabia que esse livro ele está registrado no ISBN? Eu vou mostrar para vocês, se quiserem fazer uma consulta, eu vou deixar aqui nas descrições e vou mostrar também agora para vocês, tá? Então tá aparecendo aí o que é ISBN e também o número do meu ISBN e o código de barras do livro. O que é ISBN? É uma sigla que significa International Standard Book Number, que em português pode ser traduzido como Número Internacional Normalizado para Livros. É um sistema de identificação de livros e outras publicações, composto por 13 dígitos que permitem a identificação única de cada obra. O ISBN é utilizado, atenção, em todo o mundo e ajuda na catalogação, distribuição e venda de livros. Então, eu sou um escritor registrado, irmãos. Sendo um escritor de livros, eu vendo meus livros. Por que eu falo meus se eu só tenho um? É porque eu já estou declarando que virão muitos livros. Porém, eu vendo o meu livro que eu fiz. E esse livro se chama, você sabe, A Doutrina do Inferno, suas manipulações e mentiras, que o sistema religioso faz dessa doutrina. Ela saiu da Bíblia de um jeito e, ao passar pela história, ela foi recebendo outras interpretações. Vocês sabem o que é um livro? Vocês sabem o que é um livro? Vocês sabiam que existem livrarias que vendem livros? Você não pode pegar o livro na livraria, colocar embaixo do braço e dizer assim no caixa: de graça recebestes, de graça dai. Se você fizer isto, meu irmão, você vai ser preso, porque você precisa comprar o livro. André, vender um livro é comércio? Sim, porque os escritores vivem de venderem seus livros. Você acha isso injusto? Um escritor que escreve vender seus livros? Eu, sinceramente, não acho. Injusto talvez seria dizer para você que se você adquirir meu livro, por exemplo, é porque você não quiser adquirir meu livro, eu falar para você, dizer para você que você não é o filho da livre, e sim da escrava. Aqueles que não compraram meu livro são filhos da escrava e não da livre. Dizer para você que se você não comprar o meu livro, você não entende nada de graça. Isso sim.
Se eu fizesse isso, meu irmão, eu seria um fascista. Mas eu não faço isso. E eu tenho o direito de vender o meu livro ou outros livros, principalmente aqueles que eu escrevi. Sim ou não? Tem algum problema, irmão? Escreve aí no chat se eu posso ou não posso vender meus livros. Posso. Eu tenho o direito de vender as apostilas que eu faço. Inclusive nós temos 10 maravilhosas. Também da mesma maneira. Porque o professor que eu sou, eu posso vender minhas apostilas. Há alguma injustiça em vender apostilas? Há alguma desonestidade minha em oferecer? Desonesto seria se eu falasse que você não ia para o céu se não comprasse as minhas apostilas. Mas eu não faço isso porque eu não sou fascista. Então, adquira meu livro e apostila se você quiser. Se não quiser, amém. É questão de gosto. Aí não se discute. A não ser que você tenha inveja de mim. Aí é pedir a Deus para repreender esse demônio que está na sua mente. Deixa eu ver aqui, abençoado. Então esse é o papo que eu quero bater com vocês rápido. Então você é livre, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. Ah, tem sim, aqui, abençoado. Tem o nosso podcast amanhã, dia 24. Hoje é dia 23 de abril. Então vamos ter amanhã às 19 horas, na segunda-feira, o nosso podcast com o abençoado Gilmar Alves. Esse abençoado é, sinceramente, um poeta. Ele é um poeta. As canções dele têm feito muito bem a minha vida e a vida dos abençoados. Inclusive, quase que 100% de todas as músicas oriundas da graça que existe lá na Rádio Graça Pura, que nós também temos uma rádio, tá? Ela vem do abençoado Gilmar. Então, eu me sinto muito privilegiado com isso e anunciar que ele vai estar amanhã. Então, participe com a gente. Se você aí marcou alguma coisa na sua agenda, desmarca se der para desmarcar e venha nos acompanhar ao vivo, tá bom? Para mim vai ser um privilégio, tá? Te receber amanhã. Tá legal? Então, abençoados, vamos então à mensagem, vamos então à cereja do bolo, vamos lá? Vem pra graça que eu te explico. Meus amados irmãos, família da fé, glória a Deus pela tua vida. Irmãos, então quem acompanhou a nossa última mensagem, onde nós falamos sobre o exército romano, que era dividido em batalhões, né? E era chamado de quê? De legiões. E aqui podemos definir, né, lá a quinta trombeta, tá? E vamos definir agora nessa primeira parte, vamos falar sobre a sexta trombeta, que está em Apocalipse, do capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 21. Ela pode ser uma referência direta às 4 legiões que cercaram em 70 depois de Cristo, Jerusalém, sob o general Tito. O general Tito comandava essas legiões. Seria a 12ª Fulminata, está aparecendo aí para vocês a imagem, tá? Os estandartes. A 5ª Macedônica, a 15ª Apolinares e a 10ª Fretenses, descritas em linguagem apocalíptica semelhante à descrição de Joel, né, quando nós fizemos essa referência de Joel, dos exércitos babilônicos, né, porque eles, na visão de Joel, na profecia, eles foram como se fossem gafanhotos. Então nós estamos aí nessa altura aí. Então seriam essas legiões que tomariam Jerusalém e a destruiria. E neste momento, os resistentes judeus dentro da cidade começaram a ficar o quê? Atormentados. Pensamentos catastróficos começaram a tomar conta dos judeus que estavam na cidade. Por isso que nós já falamos aqui de relatos sobre canibalismo, porque a fome estava presente naqueles dias, os mortos por todas as partes, inclusive dentro dos rios, que regava a cidade, que alimentava a cidade. Começou a jorrar sangue por causa dos corpos nos rios e mares ali próximo que banhava Jerusalém. O cheiro de corpos em decomposição. Esse era o cenário da cidade penitente. Um verdadeiro inferno. Inclusive nesta visão que temos
desse momento da história, nós podemos aqui apelar para o que o quinto selo diz sobre a atividade demoníaca que tomou posse dos judeus durante o cerco de 5 meses. Por que eu falo? Porque, irmãos, que nós temos aprendido, demônios são pensamentos. Então, os pensamentos daquelas pessoas eram pensamentos muito maus. Então, fazendo um ao outro o quê? Devido a esse pensamento mau, a esse demônio, se atormentarem dentro da cidade lotada. Lembra que as pessoas procuravam a morte, não encontravam, todo esse contexto. Então podemos lembrar de uma profecia de Jesus, que depois de ter purificado a Judéia de demônios, disse o seguinte, Mateus capítulo 12, versículo 43 a 45, diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontra. Então ele diz, voltarei para a minha casa, de onde vim. E quando chega, encontra-a vazia, varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entra, e eles habitam ali. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com esta geração perversa. Mais uma vez Jesus fala da geração dele, né? Então Joséfo, historiador, sendo testemunha dessa história, em seus relatos do sofrimento das multidões judias atormentadas pela fome, ele usa o verbo grego, basanizo, que mais na frente eu vou explicar para vocês, que quer dizer para atormentar. E é o mesmo verbo que João usa nesta passagem para descrever a ação desses seres de Apocalipse capítulo 9, versículo 5, que no caso eram as legiões, os batalhões, os soldados. Diz o texto agora de Apocalipse capítulo 9, versículo 5. Também lhes foi ordenado que não as matassem, mas que as atormentassem. E aí está a referência a basaniço. Por 5 meses, com dor como a da ferroada de escorpião. Nós podemos aqui considerar que a 6ª trombeta é uma referência aos exércitos romanos, mas acrescenta a intervenção militar romana, também os exércitos celestiais, tá? Não somente a intervenção militar romana, como também exércitos celestiais que se avistaram na terra da Judéia durante o cerco. Ou seja, viram visões celestiais de soldados, olha só. E isso é documentado por Joséfo e Tácito como testemunhas direto, mas também foram vistos por outros historiadores posteriores. E nós já falamos por várias vezes aqui neste canal sobre esses fenômenos. Vamos ver? Joséfo e Tácito, tá ali. Antes do pôr do sol, eles se mostraram por todas as regiões do país, muitos carros correndo por toda parte e com eles esquadrões armados passando pelas nuvens derramadas sobre as cidades. Tácito agora. Exércitos foram vistos nos céus, lutando, armaduras brilhando e o templo reverberando com fogo repentino das nuvens. Olha aí, abençoado. Outros historiadores que narraram esse fenômeno, né? Deles foi o Suetônio, além dos escritos judaicos também que narram essas visões, que é o Talmud e o Midrash. Só vocês procurarem, tá? Talmud ou Midrash. Então, de acordo com o que nós estamos trazendo nesses estudos, tá? Uma correlação entre os acontecimentos históricos e as visões apocalípticas descritas neste livro. Nós podemos afirmar, então, que a 6ª trombeta é uma referência aos exércitos romanos que cercaram Jerusalém em 70 d.C., mais precisamente agora as 4 legiões que, sob o comando do general Tito, cercaram a cidade de Jerusalém. Está ali, mais uma vez, aí, aparecendo para vocês os estandartes dessas legiões, né? Que estavam ali no cerco a Jerusalém. Vamos continuar analisando, abençoados. Vamos agora passar para outra sequência desse livro, que nós vamos ver na sequência aí, né? É o Pequeno Rolo. E o cristianismo tradicional tem várias interpretações sobre essa parte de Apocalipse, como essa daqui, olha, vou botar para vocês aí. Diz ali o texto: algumas interpretações sugerem que o rolo representa a palavra de Deus e a missão profética dos cristãos para os dias de hoje, que devem proclamar as mensagens de Deus ao mundo.
Outros, ou outras interpretações, acreditam que o rolo simboliza o julgamento de Deus e o destino final da humanidade. É claro, meus irmãos, que existem outras interpretações. Essas são o quê? As principais. Será que eles estão certos? Agora vamos ao texto e vamos aplicar a interpretação preterista sobre o pequeno rolo. Apocalipse capítulo 10, versículo 8 e 9 diz: A voz que ouvi do céu voltou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho que está aberto na mão do anjo, que está de pé sobre o mar e sobre a terra. E fui até o anjo, dizendo-lhe para me dar o livrinho. E ele me disse: Toma e come, e amargará o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então, abençoado, como preteristas, né, o que nós vamos fazer para começar a elucidar e interpretar sobre essa passagem da melhor forma? Já que se nós ficarmos somente neste texto aqui em Apocalipse, pode não nos dar exatidão nas nossas interpretações e uma resposta adequada a isso aí. E muito menos nós devemos levar esse objeto de Apocalipse para o futuro e olhar para padres e pastores e tentar encaixar isto para fazer qualquer afirmação quanto ao clero cristão, por exemplo, né? Então eu posso afirmar sem dúvidas que o pequeno rolo, atenção, tem uma forte correspondência com Ezequiel capítulo 2 e Ezequiel capítulo 3, onde o profeta Ezequiel recebe um rolo do Senhor contendo o quê? Uma lista de julgamentos sobre a casa rebelde de Israel. Vamos ler um trecho só de Ezequiel capítulo 2, versículo 10. Diz o texto: E estendeu-o diante de mim, e estava escrito na frente e no verso, e em deixas e lamentações e ais foram escritos nele. Então, abençoados, o que nós estamos vendo aí é um êxtase profético de Ezequiel como o de João naquele momento lá. Então, a Ezequiel é ordenado em uma ação simbólica típica para comer o rolo, que também é doce na boca. Vamos ver o paralelismo, melhor falando. Diz o texto em Ezequiel capítulo 3, versículo 1 ao 3. A voz me disse: Filho do homem, coma o que lhe dou, coma este rolo, depois vá e fale ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Filho do homem, encha seu estômago com ele, disse a voz. Quando comi, o sabor era doce, como o mel em minha boca. Agora vamos lá, Apocalipse capítulo 10, versículo 9 e 10. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o. Disse ele: Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando o engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Irmãos, o significado disso pode ser bastante complexo se todos os detalhes da cena forem levados em consideração, tá? Mas, de um modo geral, atenção, tanto Ezequiel quanto João são ordenados a tomar posse total da mensagem do julgamento que estão recebendo. Nesse sentido, o rolo de que João estaria comendo equivale ao rolo que o cordeiro afrouxa seus selos, de Apocalipse capítulo 5, quando começa a ser desvendado os selos, e que contém o quê? Os julgamentos de Israel. Ou seja, trata-se dos julgamentos que serão detalhados a seguir, irmãos, nos capítulos posteriores que vamos ver de Apocalipse. Ou ainda, este rolo é a totalidade da profecia. Em todos os casos, ou todo caso aqui, João deve investigar esta profecia cheia de julgamentos para Israel, a ponto de ser escrito em ambos os lados, mas também para comunicá-los aos gentios. Presta atenção, Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Diz o texto: Então me foi dito, é necessário que você profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Como podemos perceber, devido a todo esse estudo que estamos fazendo do Apocalipse, entendemos que apesar do castigo a Israel e ao seu julgamento, tá, uma coisa estritamente judaica, nós entendemos que apesar disto, né, os gentios que atravessaram esse período de transição fariam parte também deste julgamento.
tá? É isso que nós estamos vendo aí. Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Nós vemos claramente essa ideia em Apocalipse. Mas elementos adicionais de perseguição aos cristãos gentios também são adicionados, como vimos em estudos posteriores. Razão pela qual esta mensagem é considerada relevante para eles também. Por isso foi enviada às 7 igrejas da Ásia. Veja o que o capítulo 3, do versículo 10 de Apocalipse diz em relação aos gentios. Diz: porque obedeceu a minha ordem para preservar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Irmãos, vocês lembram que as cartas dos apóstolos, e principalmente as cartas de Paulo, elas procuravam sempre orientar os irmãos a perseverarem, porque de certa forma o Apocalipse os atingiria. Então definimos na interpretação preterista, atenção, que o pequeno rolo do Apocalipse contém julgamentos que serão detalhados nos capítulos seguintes deste livro, que vamos ver. E deve ser comunicado tanto aos judeus quanto aos gentios. Estamos entendidos em relação ao rolo? Podemos agora passar adiante? Vamos aí a um outro tema bastante interessante do livro de Apocalipse, que eu já vi de várias formas, mas menos desta que eu vou mostrar para vocês. Vamos ao texto onde fala da medição do templo. Se encontra em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2, que diz: então me foi dada uma cana semelhante a uma vara de medir, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. Mas o átrio que está fora do templo, ponha de lado, não o meça, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Atenção nessa parte agora da mensagem. Irmãos, nós vamos passar por esse assunto, tá? E tentar ser o mais breve possível. Essa passagem oferece vários detalhes muito interessantes para analisar. Em primeiro lugar, em sentido geral, esta passagem pode ser interpretada como um eco da condenação de Jerusalém que Jesus profetizou anteriormente, lá em Lucas capítulo 21, versículo 24. Vamos ler? Diz: eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Os gentios pisarão Jerusalém até que os tempos designados para eles sejam cumpridos. Irmãos, a passagem de Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2 deixa claro que o tempo determinado para os gentios pisarem em Jerusalém é de quê? 42 meses ou 3 anos e meio. E o que nós fazemos com essa interpretação, queridos? Vamos caminhar para o futuro e imaginar que esses 3 anos e meio se refere, por exemplo, divagando aqui, igual o sistema faz, né? A 7 anos, multiplicado por 10 vezes o perdoado os pecados, elevado, quem sabe, a 5ª potência, vai dar dia 13 de julho de não sei lá das quantas. Porque é isso que o sistema faz. Pode tudo, irmão. Sim ou não? Você pega uma informação desta e leva para os dias de hoje, você pode aplicar o que você quiser. E a pessoa que está lá assistindo isso, não tem defesa. Claro que nós não fazemos isto. Nós temos o tempo. Nós temos o tempo chave quando se cumpriu isto. Quando se cumpriu esses 3 anos e meio? No final do mês de agosto, ou no máximo no início de setembro, do ano 70 depois de Cristo. Daí o que nós vamos fazer? Nós pegamos lá, vamos pegar agosto, a gente vai para trás. Vamos contar 42 meses para trás. E olha, e encontramos justamente nessa data, em fevereiro de 67, tá? Foi quando o imperador Nero ordenou que Vespasiano, general, iniciasse a guerra contra a Judéia. Ou seja, a partir daí, com um lapso de 3 anos e meio, ou 42 meses, nos anos que os romanos, os gentios, devastaram a Terra Santa. Irmãos, isto que eu estou falando não é da minha cabeça. Existem também outros acontecimentos que aparecem na história de Israel em que durou exatamente 42 meses. Vamos ver.
quando, por exemplo, Antíoco IV Epifânes, tá, que foi um rei grego, vou botar aí para vocês, também devastou Jerusalém por 42 meses, lá em junho de 168 a.C. Vou mostrar quem foi Antíoco, tá aí. Esse é Antíoco, tá? Ele foi um rei seleucida, que governou o Império Seleucida até a sua morte. Ele é mais conhecido por sua política e tal. Ele era um homem que obrigava os judeus, ele proibia os judeus de praticar o culto deles. Então essa devastação, ela durou 3 anos e 6 meses. Lá em Lucas encontramos essa referência. Veja que incrível. Lucas capítulo 4, versículo 25. Diz o texto: por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias. Tá? Aí está falando do tempo de Elias. Quando o céu se fechou, por quê? Por 3 anos e meio, uma fome terrível devastou a terra. Em Tiago, nós encontramos outra referência a 42 meses ou 3 anos e meio. Tiago capítulo 5, versículo 17. Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Irmãos, vocês percebem que eu estou usando textos bíblicos, ou seja, eu estou dentro da cultura bíblica, que é uma cultura judaica, e de forma sutil eu estou mostrando para vocês que isso não é coisa da minha cabeça. Tem fundamentação bíblica. E no seu tempo, que dá mais valor a isso. Infelizmente, o futurismo não dá valor a isso. Arrancam daquele tempo toda a glória. Então essa comparação que eu estou fazendo, de forma sutil para estes textos de 3 anos e meio, é uma hipocatástase. Sabe o que é isso? Não é palavrão não, é hipocatástase. Que é uma técnica de comparação dentro do contexto, para mostrar que essa expressão é comumente usada na Bíblia. Que Jesus também usou para se referir à grande tribulação, nas profecias de Daniel, onde 3 anos e meio são indicados de calamidade. Ou seja, o que eu quero dizer é que esses períodos de tempo seguem um padrão estabelecido. Qual era o padrão? Destruição de Jerusalém. No caso de Apocalipse, pelos romanos. Pelo período de tribulação anterior, sob o governo de Antíoco IV Epifânes. Vocês estão entendendo? Irmãos, a medição, atenção, a medição no Antigo Testamento, vamos passar a parte da medição. Está bem claro em relação aos anos, aos 42 meses? O que eu usei para chegar àquela determinação que foi justamente quando Nero mandou Domiciano cercar Jerusalém, começar a guerra, né? Começar a guerra com a Judéia. Está bem entendido? Vamos então passar agora como era feita a medição no Antigo Testamento. Então a medição no Antigo Testamento, irmãos, tem vários significados, mas aqui parece aplicar aquele que se refere à proteção para a preservação. Preste atenção. Então está aparecendo aí para vocês umas referências que foi aplicado à questão de medição, tá? 2 Samuel capítulo 8, versículo 2, não vou ler nenhum desses. Vou passar, mas você, por favor, faça o dever de casa, leia, dá uma pausa na mensagem e leia, tá? Então aqui na medição do altar está simbolizando o centro do templo, seu ponto nevrálgico e central, onde estão aqueles que verdadeiramente cultuam ele, ou nele, né? Cultuam nele. Então existem várias passagens que afirmam que a essência do templo e do culto são espirituais. A essência do culto são espirituais, ou seja, independentemente da posição que se está no templo, ou dentro ou fora. Mas o importante é a verdade e em espírito. Espírito em verdade. E não devem estar sujeitas a coisas materiais, como informa João capítulo 4, versículo 20 a 24, Gálatas capítulo 4, versículo 22 a 26, todas essas referências que estão aparecendo para vocês, que eu não vou ler, vocês façam o dever de casa, vocês vão ver isto. Então, nesse sentido, guarda-se o verdadeiro culto que transcende o físico, no ato de medi-lo. Mas aquilo que é material é deixado de lado. O que essa cena, irmãos, se conecta?
Com que ela se conecta? Atenção, se conecta com o selamento dos 144 mil, lá de Apocalipse capítulo 7. Pois como em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 ao 6, eu vou ler, salve o remanescente fiel que adora no templo da destruição, deixando o resto destinado à destruição. Vamos ler essa passagem incrível de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4 ao 6. Diz o texto: E o Senhor lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que gemem e choram, por causa de todas as abominações que se fazem no meio dela. E aos outros ele disse, aos meus ouvidos, percorram a cidade atrás dele e matem. Não poupe seu olho, nem tenha misericórdia. Mate velhos e jovens e virgens, crianças e mulheres, até que não haja mais ninguém. Mas a todo aquele sobre quem houver um sinal, não te aproximarás e começarás pelo meu santuário. Então tinha gente dentro do santuário que não cultuava o Senhor. Hello? Irmãos, agora quanto ao pôr de lado de Apocalipse capítulo 11, versículo 2, vamos ler. Diz o texto: Mas o átrio que está fora do templo, ponha de lado. E aí é usada essa expressão ekbalo, em grego. Vou te explicar. E não o meça, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Irmãos, aqui é uma expressão que não faz jus à verdadeira intensidade da expressão grega. Neste versículo é usado o verbo ekbalo, que está aparecendo para vocês, que é uma combinação das palavras ek, fora de, e balo, lançar. Esse é um verbo que é usado para marcar a ação de expulsar demônios, como vamos mostrar em Mateus capítulo 12, versículo 26 e 28. Veja vocês, diz assim: se Satanás expulsa, está falando de expulsar, tá? Deixar de fora. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido e luta contra si. Seu reino não sobreviverá. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Irmãos, que neste caso não é diabo nem Satanás, tá? Espírito, porque não existe. Aí está tratando dos corruptos da igreja. E daqueles dias seriam os corruptos judeus, os homens que estavam à frente do templo. Terceira de João, capítulo 1, versículo 10 diz, presta atenção: quando eu for, relatarei alguma das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los, e quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Ou seja, para a expulsão dos mercadores do templo, de Mateus capítulo 21, versículo 12, e para repudiar ou expulsar uma esposa infiel, para separar, conforme exposto pela Septuaginta, em Deuteronômio, tá? A conexão, atenção, a conexão estabelecida entre os versos é pelo fato de que ambas as ações envolvem a ideia de separar ou remover algo ou alguém de um lugar ou situação indesejada. Irmãos, eu sei que nessa parte os abençoados talvez não entenderiam. Deixa eu explicar melhor, atenção. Eu estou afirmando que a expulsão dos mercadores do templo por Jesus em Mateus capítulo 21, versículo 12, vou ler agora um pouquinho mais na frente, pode ser vista como, pode até colocar aí, pode ser vista como uma forma de retribuição pelos judeus terem expulsado os cristãos de suas sinagogas. Jesus não expulsou os vendilhões do templo? E mais tarde os judeus fizeram também isso. Não somente das sinagogas, como templos e cidades, antes da destruição do templo, no ano 70. Isso mostra, irmãos, atenção, há uma conexão entre as ações dos judeus contra os cristãos antes da destruição do templo e a ação de Jesus em expulsar os mercadores do templo. Aí está aparecendo para vocês, Mateus capítulo 21, versículo 12. Irmãos, atenção, vocês estão percebendo
o rico contexto que eu estou oferecendo para vocês sobre interpretação preterista do Apocalipse. E olha, não é preterismo parcial, é completo. Por quê? De parcial, irmão, a Bíblia não tem nada. A Bíblia, ela é altamente inclusiva do povo daqueles dias. É inclusiva. Então note-se também que é significativo que antes de 70, atenção, os judeus expulsassem os cristãos de suas sinagogas, do templo e das cidades. Então aqui vemos o que? Uma retribuição por suas ações para com os cristãos. Por isso, atenção, por isso que o lado de fora ficou de fora, não foi medido. Porque o que foi medido foi destruído. Pegou o corte aí? Irmãos, em uma leitura mais literal em grego, a passagem de Apocalipse capítulo 11, versículo 2 ficaria assim, olha. Mas o átrio que está fora do templo o expulsou. E não o meça, porque foi dado aos gentios. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Irmãos, enfatizando aí em um jogo de palavras que o que está fora do centro, o lugar de culto, também deve ser expulso ou lançado fora para ser pisado pelos pagãos. Ou seja, lá no Antigo Pacto, os judeus que se arrependeram e se tornaram cristãos, os primeiros cristãos, foram expulsos do templo, ficando fora do culto. Os 144 mil. Porém, no Apocalipse, essa foi a resposta, já que Apocalipse se trata de responder quem vingará o sangue dos inocentes, a resposta foi dada por Jesus, que o local do culto agora seria pisado pelos gentios, neste caso, os soldados romanos. Ficou claro para você, meu irmão? Você entendeu porque não foi medido do lado de fora? Olha que interpretação sensacional que nós estamos fazendo desta parte do livro. Então, abençoados, estamos chegando ao fim de mais um poderoso estudo, porque traz luz para nós. Eu espero sinceramente que todos tenham entendido. Se não for, irmão, reveja de novo. Agora, se você achou muito interessante e quer se aprofundar mais, eu tenho aqui as nossas apostilas, que te ajudará a entender muito mais sobre este e outros temas em graça. Irmãos, a minha função como professor e escritor é te ajudar a entender melhor as riquezas das nossas interpretações. Por isso que eu fico bem tranquilo em te oferecer esses materiais, que são as apostilas e também o nosso livro, que fala sobre as mentiras do inferno. Porque eu faço pensando em ajudar vocês, que é a minha função. Eu costumo dizer, irmãos, que eu, nessas apostilas, eu distribuo amor. Porque só quem tem amor pensa no próximo. E detalhe, você não é obrigado a comprar as apostilas. E também não estou dizendo que se você não comprar, você não está em graça ou não entendeu a graça. O meu amor continua sendo o mesmo. Só o fato de você vir aqui, e se também você não vier, estiver em outro canal, em outra situação, amém. Que você entenda o amor daquela pessoa que está lhe ministrando. Porque, irmãos, se eu dissesse isto, que se você não comprar, que está em graça ou deixar de estar em graça, aí sim eu estaria te obrigando a comprar os nossos materiais. Então aqui você é livre para assistir nossas mensagens. Você também é livre para não assisti-las. Como você também é livre para querer adquirir mais cultura para a sua vida. Como também é livre para achar que não precisa disso. Eu só não sou livre, irmão,
de te impor algo à força, subjetivamente. Porque assim, se eu fizesse assim, estaria igual ao sistema religioso, que ofereceu Jesus, conforme eu falei, em contrapartida, mostra a pessoa ao inferno. Isso é uma espécie, eu falei mais uma vez, isso é uma espécie de fascismo. E nem muito menos eu posso dizer que se você fizer isso, não entendeu nada de graça, não é filho da livre. Isso é a mesma coisa que o sistema faz, ou fez, conosco a vida toda. Tá bom, abençoado? Então, que fique essa reflexão para vocês aí. Né? É claro que nem todos têm o entendimento lindo da maioria do povo desse canal. Glória a Deus pela tua vida. Tá bom, meu irmão? Então, lembrando aí, hoje foi o meu aniversário, eu estou muito feliz. E além de ser meu aniversário, foi aniversário também da minha neta, que nasceu no mesmo dia que eu. Olha que incrível, né? Como é que Deus me deu um presente maravilhoso desse? Um dia eu vou partir, mas vão continuar comemorando o aniversário dela. E vão sempre lembrar, era aquele avô chato dela lá, que fazia aniversário também. Ou seja, Deus me marcou. Mais um pouquinho de sequência aí de lembrarem do André Pimentel, ainda que seja no dia do aniversário da minha neta. Então, a todos, eu recebo vocês como um presente de Deus e eu quero incluir vocês. Porque eu comecei hoje a viver a melhor primavera da minha vida, melhor das nossas vidas. Recebe aí, abençoado. Então eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Um beijão, Mariana. Vovô te ama. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.